Glória a Deus. Queridos, eu quero dar continuidade à nossa mensagem da semana passada. Foi fé versus esperança, né? Quem lembra? Amém? Foi bênção? Então hoje Deus vai continuar te abençoando ricamente em nome de Jesus, tá bom? Então hoje nós vamos falar uma segunda parte hoje da nossa mensagem aqui. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele quer trazer um milagre para você. Ele quer fazer isso, está no coração de Deus, sabe? Te abençoar, esse é o coração de Deus, não é algo diferente disso. Às vezes a gente até pensa, não, Deus tem preferências, né? Alguns Deus faz mais e é sorte, outros são mais comprometidos e eu vou dizer algo para você, não existe um motivo porque Deus não queira te abençoar. Deus quer abençoar cada um de vocês que estão presentes hoje aqui. Amém? Esse é o propósito de Deus. Agora, o que Deus precisa que nós tenhamos é fé. Nós estamos falando sobre fé, não é? Agora, isso é muito falado, gente, isso é muito debatido, a palavra fé, eu acho que é uma das palavras que a gente mais ouve durante a nossa vida. E acaba ficando tão corriqueiro, não é, esse assunto, que a gente acaba banalizando, na verdade, isso aqui. Mas a verdade é, para que Deus possa trazer um milagre para a nossa vida, Ele traz através de um caminho, e esse caminho é o caminho da fé, não é por outra forma, né? Agora, qual é o segredo para fazer, então, essa nossa fé em Deus realmente gerar resultado? Porque se é a fé que Deus usa para trazer resultado, como que a gente vai fazer, né? Para que essa fé possa produzir isso. Então eu quero, antes de entrar aqui, eu gostaria de orar e pedir para que o Espírito Santo nos ajudasse nessa noite, amém? Amém. Abaixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, eu quero pedir a ajuda do Teu Espírito Santo, que já está presente aqui, mesmo antes da gente chegar, mesmo antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui. O Teu Espírito, eu tenho certeza que já estava preparando este momento, este local, porque o Senhor queria falar conosco. Então eu peço, Espírito Santo, haja com liberdade no nosso meio, porque nós queremos andar em fé sim, para ter resultados na nossa vida, mas não é por objetivos, não é só egoístas, não é só para alcançar coisas para nós mesmos. Deus, o coração da nossa igreja, Deus, de cada um que está aqui, Deus, coloca em primeiro lugar o Teu reino, Pai. O Teu reino em primeiro lugar. É o Teu serviço em primeiro lugar. É as coisas para o Senhor em primeiro lugar. E é por causa desse coração que eu sei que o Senhor vai fazer muito mais, de maneira abundante. Deus, eu peço, se por acaso, nos nossos corações tiver algum resquício, Deus, de egoísmo, Deus, se a gente só quisesse aproveitar do Senhor de alguma maneira, mesmo que inconsciente, Deus, olha para dentro de nós, veja se os nossos caminhos são maus e endireita-os em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, porque nós, realmente, aquilo que nós mais queremos é o que o Senhor quer. Deus, aquilo que importa para nós é aquilo que importa para o Senhor. Então só tem um jeito de nós estarmos totalmente alinhados contigo, Pai, é se o Teu Espírito Santo convencer os nossos corações. E é isso que eu declaro que nessa noite vai acontecer, já está acontecendo. Deus, nossos corações estão sendo moldados pelo Senhor e para o Seu reino, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu sei que Deus está fazendo algo, só que a gente não pode fechar os olhos para aquilo que acontece ao redor, não é verdade? Quem já passou por algum problema financeiro? Né? Eu acredito que todo mundo aqui já passou por algum tipo de problema financeiro. Né? Quer seja uma crise financeira, quer seja dívidas, né? Quer seja qualquer coisa, SPC, Serasa, né? Ou problemas familiares, gente. Não tem um que não passou por cada uma dessas áreas, tem algum problema, né? Ou quer seja no casamento, uma separação, né? Um relacionamento ruim com o pai, com a mãe ou com os filhos. Eu sei que Deus, em cada uma dessas áreas, Ele quer fazer um milagre, gente. Você quer o milagre de Deus para a sua vida? Amém, queridos? Só que isso não vem por acaso. Isso não vem por acaso, tá? Deus tem a solução para os problemas do mundo, é óbvio que Ele tem. Para tudo isso que eu falei para você, Deus tem toda a solução. Toda e qualquer solução Ele tem, tá? Ele tem a solução para os seus problemas. Quem está com problema hoje aqui? Eu estou, né? Eu tenho.
né? Mas em nome de Jesus, eu creio que hoje Deus está providenciando todos os milagres, gente. E eu vou declarar sobre a sua vida, você vai viver tempos preciosos. Em cada área da sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, você vai ver os milagres acontecendo. Sabe por quê? Porque você está entendendo a palavra de Deus. E queridos, isso ninguém pode tirar de você. Essa compreensão, essa revelação, ninguém pode tirar. Sabe por quê? Porque o que eu prego aqui para você, querido, não é emoção. É a palavra de Deus. E a Bíblia deixa muito claro que o que transforma, não é a palavra dele. Não é verdade? Amém, queridos? Então, creia na palavra de Deus. Abra o seu coração. Continue abrindo o seu coração. Quem quer receber essa solução para a sua vida? Diga assim, então é pela fé que eu vou receber. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem razão na maneira como você pensa, tá? Eu tenho razão. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, em Hebreus ainda. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ninguém vai receber algum tipo de milagre se antes não ouvir a palavra. Olha só que importante, você se encher da palavra de Deus. Por que muitas vezes nós fazemos questão de trabalhar com uma série de mensagens? Porque a nossa fé, ela é construída semana após semana. Não é num culto só que a sua fé vai ser construída, não é verdade? Não é só numa semana que toda a revelação vai vir ao seu coração e tudo vai ser transformado. Agora é importante da sua parte, você vir todo culto, não faltar, porque Deus quer fazer algo na sua vida. Importante você ouvir, abrir o seu coração, porque a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe uma maneira que nós possamos agradar a Deus se não for por fé, tá? É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, em outras palavras, eu e você, nós precisamos aprender, gente. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos aprender como andar em fé. Está entendendo? Não é? É isso. Esse é o caminho. Essa é a maneira que a palavra de Deus foi escrita, baseado em fé, para pessoas que nasceram de novo pela fé, pessoas que vão para o céu pela fé, pessoas que alcançam os seus milagres pela fé. Então tudo é através desse alicerce que é a fé. É o lugar onde Deus se manifesta. É nesse lugar que você vai alcançar grandes e poderosas milagres para a sua vida, meu irmão. Agora, se a gente entende que é desse jeito que nós vamos agradar a Deus, por que muitas pessoas não têm recebido o melhor de Deus? Meu irmão, é o tema da mensagem, fé versus esperança. Muitas pessoas, muitos de nós, eu, você, às vezes nós não alcançamos ao de Deus, em primeiro lugar, com toda certeza, gente, não está dentro da palavra que eu vou ministrar hoje aqui, mas é fato. A palavra, querendo ou não, são quebra-cabeça, né? Cada peça você forma, monta o quebra-cabeça. E uma das maneiras de Deus responder às nossas orações é quando eu e você, nós não pedimos de maneira egoísta. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando eu e você, nós estamos buscando a Deus, nós estamos orando, nós não podemos colocar os nossos valores, só aquilo que a gente quer alcançar em Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus vai acabar não respondendo as nossas orações, porque a Bíblia diz que Deus não responde orações egoístas. A Bíblia diz que muitos oram e não recebem, muitos pedem e não recebem, sabe por quê? Porque pedem mal, segundo os seus próprios desejos. Você está entendendo? Agora, a Bíblia diz o seguinte, em Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. São dois opostos que eu estou dizendo aqui. Por um lado, nós não podemos andar de maneira egoísta. Por isso que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o quê, queridos? O reino. O reino. O reino é a vontade de Deus. É onde Deus se manifesta. No Tadel aqui, nós estávamos ministrando no Tadel aqui sobre o reino de Deus, trazendo revelação sobre o reino. Então, quero convidar você, que ainda não está participando dos nossos Tadéis, venha participar.
Venha ser cheio de Deus, venha aprender mais do Senhor. Queridos, nossos Tadéis aqui são segredos para você dar continuidade, não é? Aquilo que você recebe nesse culto aqui é uma continuação de crescimento e crescimento. Porque o que é o reino de Deus? Eu falei no nosso Tadé o que é o reino de Deus, não vou repetir aqui, não é? Se você quiser saber mais profundamente, venha terça-feira, venha estar conosco aqui, amém? Não é? Mas eu garanto que você vai ser profundamente abençoado e impactado com a palavra de Deus, tá bom, queridos? Então venha, receba, sabe? Eu vejo o seguinte: Deus, ele sacia a nossa fome, Deus corresponde aos nossos desejos por Ele. Então, se você tiver fome e desejo de mais de Deus, não se contente só com o domingo, venha na terça-feira, seja fiel no Life Group, porque lá a gente pode expressar, pode falar. Quem gostou aqui do que passou no Paz News aqui? Muito legal, né? Então, no Life Group, na célula, é um lugar que você vai falar, você vai participar, você vai crescer. Não é? Quando eu compartilho, quando eu falo, quando eu me abro, não é? Deus ministra cura, Deus responde, e naquele ambiente, sabe, pessoas são usadas para ministrar na nossa vida. Isso é poderoso, é o poder da igreja em ação, queridos, é o Life Group, né? É a célula. Então, participe. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, busquem e você vai receber os milagres. Porque assim, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente começa a agradar e alcançar o coração de Deus. Aí aquilo que você nem pediu, mas que seriam sonhos seus, aí Deus começa a fazer, Deus começa a realizar. Por quê? Porque ao invés de eu buscar só aquilo que me interessa, aquilo que é bom para mim, né? Quer seja financeiramente, no trabalho, qualquer área, né? Quando eu, em primeiro lugar, busco a Deus e a sua vontade, quando eu pergunto para Deus, o que é importante para o Senhor, eu sei, tem muitas coisas que são importantes para mim, tem muitas coisas que têm valor para mim, mas Deus, eu tenho aprendido na minha igreja que aquilo que é mais importante é o que é importante para o Senhor. E quando você começa a fazer essas perguntas para Deus, Deus vai falar com você, meu irmão. Aqui na sua igreja, aqui, nós vamos poder te ajudar em como corresponder, como poder responder essa pergunta, sabe? Como poder agradar mais a Deus. Aí você começa a agradar a Deus, você começa a alcançar aquilo que você sonha também, né? Deus é bom, Ele quer te abençoar de uma forma ou de outra, amém? Você recebe isso? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, sabe, queridos, quando eu converti, eu tinha algo no meu coração, ou é 8 ou é 80, sabe, ou eu vou buscar Deus, ou não dá certo, sabe, essa vida. Então eu creio que eu e você, nós devemos ter, sinceramente, sabe, decididos com aquilo que é de Deus, com as coisas. Seja decidido em buscar a Deus, em pagar um preço, em crescer com o Senhor. Não desista no meio do caminho, não pare no meio do caminho. Vai até o fim e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, né? Então, como eu disse, muitas pessoas não têm recebido o melhor de Deus porque essas pessoas acabam tendo esperança ao invés de fé, não é? E a maneira como nós agradamos o coração de Deus é pela fé, não é? Pela fé. Agora, eu vejo o seguinte, quando nós estamos no mundo, queridos, e a pessoa acaba vindo um dos cultos, entrega a sua vida a Jesus, então aquela esperança, aquele desejo das coisas boas que você tinha lá fora, transforma. Por que transforma? Porque quando você vem para a igreja, você ouve a palavra, amém? E você começa a enxergar a sua vida, as áreas da sua vida com outros olhares. Por quê? Porque aqui é ministrado esperança muitas vezes. É ministrado fé, mas é ministrado esperança. O que eu estou dizendo para você é que Deus pode fazer na sua vida. Amém? E isso vai te enchendo. Você sabe que os milagres também são para você. Então aquilo que era um desejo lá fora, que se transforma numa esperança baseado na palavra de Deus. E agora a coisa começa a trazer mais certeza. Antes era só um desejo de alcançar, não é? Eram só metas, eram só alvos. Agora não. Agora você passa a entender. Poxa, na Bíblia está dizendo isso. Então agora eu sei que isso vai acontecer na minha vida. Agora a coisa mudou. De um desejo somente, agora é uma esperança mais vívida, é algo mais poderoso, amém? E sabe o que é isso? É o poder da palavra de Deus na sua vida, é o poder da palavra de Deus na sua casa, é o poder da palavra de Deus nos seus negócios, nos seus sonhos, porque agora
existe algo mais poderoso, que é a palavra de Deus, não é? Isso é poderoso. Então você começa a crer, sabe? Se você chegou aqui com um casamento destruído, com um casamento não muito legal, você já começa a acreditar, você começa a dizer, olha, eu tenho fé que Deus vai restaurar meu casamento, eu tenho fé. Não é isso que acontece quando a gente chega na igreja e a gente começa, gente, você sai daqui em fé ou não sai? Amém? Então isso começa a acontecer. Talvez você fale, não, aí eu tenho fé que as minhas finanças agora vai melhorar. Eu não vou ficar, sabe, batendo na mesma coisa, dando a mesma volta. Não, eu creio que vai dar certo. Porque vai dar certo em nome de Jesus, não é? Eu tenho fé que eu vou ser curado. Eu vou ser curado desse mal, que há anos, sabe, eu não sabia o que era, mas isso me perseguia. Agora eu tenho fé que vai dar certo, que Deus vai me curar. Você passa a ter fé quando você vai ouvindo, não é, a palavra de Deus. Você diz que é fé, mas na verdade isso não é fé. Isso é esperança. Olha que contradição, né, gente? Talvez se você está aqui pela primeira vez, talvez se você não teve no culto passado, eu sugiro que você entre lá no YouTube da igreja, nas nossas redes sociais e procure o culto anterior. E vá ouvir ele, você vai entender que como é precioso, como essa ligação do culto passado para esse é muito importante. Então, queridos, Deus, Ele ama quando você chora na presença dEle. Ou quando você chega aqui e fala, eu creio, eu tenho certeza, eu tenho fé que tudo vai dar certo. E às vezes você faz isso chorando na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus chora junto com você. Agora, não é porque você chora que você vai alcançar o seu milagre. Eu disse semana passada que não é o choro que move, sabe, os milagres de Deus, que manifesta os milagres de Deus. Não é um choro, não é agora eu vou, não é nem você ser só 100% fiel com Deus. É andar em fé e não ter esperança, não é? Não andar em esperança, porque isso, na verdade, esse sentimento é esperança. Eu tenho certeza que as coisas vão dar certo, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Isso é esperança, é uma boa esperança, porque agora não é um desejo do mundo, mas é uma esperança bíblica, porque ela tem base agora, né? Isso é bom, não é ruim. Então, semana passada, nós mostramos que a esperança, queridos, é uma certeza espiritual, não é? Por quê? Ela se baseia na palavra, mas é uma esperança porque ela fala sobre o futuro, sobre o amanhã, sobre vai acontecer. Eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que o meu casamento vai ser restaurado, eu tenho fé que eu não vou passar mais crise financeira. Então, você está falando sobre o seu amanhã. Quem está me entendendo? Quando você usa essas expressões, você não está falando sobre o agora, você está falando sobre o seu futuro. E que Deus vai fazer no seu futuro? Vai ou não vai? Vai fazer, né? Eu usei alguns exemplos, gente. Não é? Você não crê que quando você chegar no céu, aquelas pessoas que morreram sem Jesus, aliás, com Jesus, um dia vão ressuscitar? Você não crê que essas pessoas vão ressuscitar? Aquelas que morreram com Jesus? A Bíblia diz que eles vão ressuscitar, tanto quem não recebeu como os mortos vão ressuscitar. Então, isso é esperança. Você tem esperança que Jesus vai voltar? Não é? Mas é uma certeza de quando? Lá do futuro. Não é? Vai acontecer, mas é algo no futuro. A Bíblia diz que o nosso corpo vai ser um corpo diferente, um corpo glorificado, olha só. Não é? Vai ser um corpo totalmente transformado, mas isso é sobre o futuro. Não é sobre o agora, esse corpo glorificado, não é? Mas vai acontecer, porque está na palavra de Deus. Você precisa de fé para que isso aconteça, meu irmão? Não, vai acontecer, não é? Tá escrito na palavra de Deus. Agora, a esperança bíblica também é muito importante, porque ela prepara o coração, gente, para o próximo passo, né? Que é a fé. Então, a esperança, ela vem um degrau antes de você chegar na fé para alcançar o seu milagre. Sabe, antes da gente conhecer Jesus, como que era a nossa vida? Como que era a sua vida? Já pensou nisso? Sabe, a gente vivia depressivo, sem esperança. Não é assim uma vida sem Deus, gente? Tá? Você acha que tudo está dando errado, que vai dar errado. Você, olha, é mandinga para cá, mandinga para lá, sabe?
Meu Deus do céu, misericórdia, né, gente? Mas uma vida sem Jesus é uma vida sem esperança, não é? É uma vida, porque muitas pessoas vivem depressivas, vivem querendo se suicidar, porque estão longe de Deus, estão longe dessas esperanças. Agora, depois que você conhece a Jesus, tudo muda, né, pastor? Tudo muda. Sabe, a nossa vida muda por completo. Quando você entrega a sua vida nas mãos dele, você sabe que o seu futuro vai ser diferente. Que quando você casar, se você não é casado, você vai ter uma família feliz, filhos maravilhosos. Sabe, com Jesus, mesmo que você não tenha tido uma boa experiência na casa dos seus pais, você sabe que quando você casar vai ser diferente, tudo vai ser diferente, não é? Você não vai passar pelas mesmas coisas, porque você aprendeu, e agora com Deus tudo pode ser diferente, não é? Depois que a gente conhece a Jesus, a gente sabe que tudo vai dar certo. Só que isso é esperança bíblica. Tudo isso que eu falei é esperança bíblica. Só que essa esperança ainda não é fé, gente. Então, a esperança, ela nunca vai alcançar o milagre. Nós estamos falando sobre alcançar o milagre aqui. Eu quero alcançar o milagre de Deus para a minha vida. Quem quer o milagre de Deus para a sua vida aí? Amém. Quem quer receber essa noite o milagre de Deus na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Eu também creio que você vai receber essa noite ainda, em nome de Jesus. Eu creio. Agora, a esperança ela não alcança o milagre. O que alcança o milagre é a fé. Diga assim, a esperança nunca vai alcançar o milagre. O que vai alcançar o milagre é a fé. Amém. Hebreus capítulo 6, versículo 18 ao 20 diz assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, olha que coisa poderosa, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, nós fomos para Deus, você que já foi para Deus, tá? A fim de lançar mão da esperança proposta. Olha só, depois que a gente vai para Deus, olha o que o versículo 19 diz: temos essa esperança por âncora da alma. Agora ninguém mais tira essa esperança da gente. Agora, dentro de você, meu irmão, você que está em Cristo, a Bíblia diz que a sua esperança agora é uma âncora. Não é aquela coisa que, sabe, não é ou não é. Não, você sabe que vai dar certo, né? Seguro e firme que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Então, olha só a próxima ilustração aqui, eu quero mostrar aqui para vocês. Nós falamos semana passada que o primeiro degrau é o degrau da esperança. A esperança é importante? O que é que vocês acham? Super importante, né? Porque ela é um degrau anterior. Sem esperança, talvez você não vai ter milagre. Né? Porque você não vai entender o que é milagre. Seu coração não vai estar nem preparado para o milagre. Mas a esperança, ela te prepara para isso. Né? Põe o próximo slide, por favor. Olha só. O milagre está lá em cima. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. E você também, em nome de Jesus. Mas a esperança é o primeiro degrau, onde o segundo degrau é qual? A fé. Amém, queridos? Dá para entender de uma forma ilustrativa, bem simples, né? Lembrando que a esperança, eu não chego no meu milagre. Então eu preciso dar um segundo passo, o passo da fé, para alcançar, então, o milagre. Isso é bíblico, tá? Eu sei, queridos, que talvez esse tipo de revelação talvez nunca foi pregado dessa maneira, né? Uma maneira tão clara e tão fácil de compreender. E é por isso que muitas vezes, sabe, a gente vem com o entendimento errado. Então, eu sugiro a você que mesmo lá na frente, quando você pegar sem fé, sem esperança, volte e assiste essas mensagens. Para você renovar e alinhar o seu coração, alinhar suas atitudes. Tá? A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 24: portanto, eu lhes digo, tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Diga assim comigo, creiam que já. Olha, de novo, creiam que já. Diga assim, eu creio que já. Essa palavra já, ela está no sentido do verbo do presente. Ela não está no sentido futuro. Ela está no presente. É já, é agora, é nesse momento. Então, quando você pedir em oração,
Deixa eu beber uma água, dá licença. Olha como isso é poderoso. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração. Eu quero voltar para você não achar que tudo é qualquer coisa banal, tá? Eu vou voltar àquilo que eu falei anteriormente. Esse contexto, tudo que vocês pedirem, é tudo que vocês pedirem com relação... Qual que é a primeira coisa que Deus nos ensina a pedir, a buscar? O reino. O reino. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Sim, está entendendo, querido? Então, olha só como isso é poderoso. Você pode pedir por você? Pode, deve. Mas mais do que pedir por você, você tem que pedir pelos outros e pelo reino de Deus. Hã? Então, se você está orando e a sua lista é gigantesca, só sobre você, eu lhe pergunto, esse é o coração de Deus, em primeiro lugar? Não. Então, aí o que a gente tem que fazer? Rever toda aquela lista e começar a mudar um pouco. Sabe, o que Deus mais ama? Quem pode me ajudar? O que Deus mais ama? Vidas. Então, sabe o que você pode acrescentar na sua lista? Isso vai agradar a Deus. Você vai começar a orar por aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que são da sua família. Porque é um privilégio você ir para o céu, mas pode ser que a sua família não vá. E isso vai ser muito triste. Ninguém quer que a família se perca, não é verdade? Nós queremos que o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, pai, mãe, tio, avô, a gente quer que eles também possam alcançar o céu. Quando eu estou orando pelas vidas, eu estou orando o quê? O reino de Deus. Eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu oro e falo, Senhor, o que o Senhor quer me usar no teu reino? Aí eu estou buscando o que em primeiro lugar? O reino de Deus. O reino de Deus. Vocês estão começando a compreender o que isso significa? Quando eu começo a perguntar para Deus o que Ele espera de mim, o que eu posso contribuir no seu reino, aí sabe o que acontece? O sorriso de Deus vai lá em cima. Aí Ele fica super feliz com você. Aí Ele começa a te abençoar, a fazer aquilo que você nem tinha pedido. Talvez era um desejo do seu coração. Aí Ele começa a fazer por você. Quem é pai vai me entender. Quem é pai vai me entender. Você que é pai, e o seu filho é só interesseiro, só fica pedindo para você. Você vai dar as coisas para ele? Você não vai dar. Por quê? Você fica triste, você que é pai e mãe, quando o seu filho ou a sua filha só lembra de você para pedir? Você fica feliz com isso? Você fica muito triste, não fica? Você consegue entender o coração do pai? Do nosso pai? Agora, quando você começa a honrar o seu pai, quando você começa a valorizar aquilo que ele pensa, quando você começa a valorizar aquilo que ele projetou e planejou, quando essas coisas são importantes para você, por exemplo, o seu filho, ele vem, ele te agrada, ele está sempre te honrando, sabe, tem te abraçando, falando que ama você e tudo. Vez ou outra, você passa num lugar e viu tal coisa, você fala, poxa, isso aqui é cara do meu filho, eu vou dar para ele. Ele nem me pediu, mas eu vou dar. Muitas vezes não é assim que acontece? Por quê? Porque filho bom é lembrado, querido. Filho bom é lembrado. O outro você fala, não está preparado para receber isso, porque só pede. O coração dele não está preparado. Você não diz isso no seu coração? A mesma coisa com Deus. Quando eu agrado o coração de Deus, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele começa a fazer outras coisas por mim. Aí você fala, poxa, mas nem pedi isso. E Ele está fazendo. Eu nem pedi, mas olha, eu estou alcançando isso. Eu nem pedi, isso era só um desejo do meu coração. Parece que Deus sabe exatamente o que eu estou pensando e Ele está fazendo. Por quê? Porque você encontrou o coração do Pai. Querido, todo filho, se soubesse, procuraria qual que é o coração do seu pai. Mesmo que de maneira interesseira. O que não é o seu caso, amém, querido? O Felipe deu risada. Olha aí, Fal, não cai na lábia não, brincadeira.
Né? Mas, queridos, quando nós alcançamos o coração do Pai, os favores dele começam a manifestar. Por isso, Deus nos chama assim, para um compromisso com ele, com o reino dele. Sabe, se envolva, meu irmão, minha irmã, é um segredo que eu estou te falando. É só se você quiser, você não precisa, você não é obrigado. Mas se você quiser agradar o coração do Pai, você vai se envolver, você vai ser fiel nos cultos, você vai ser fiel no life group, no seu discipulado, nisso você vai andar em fidelidade, porque você sabe que esse é o coração do reino de Deus. Não é? E nós aqui falamos, você sabe qual que é a nossa visão de igreja? Deixa eu compartilhar bem rapidamente aqui com você. Nós temos uma visão aqui na nossa igreja, nós chamamos de visão MDA, não é? Visão MDA, aonde nós cremos que o reino de Deus é a coisa mais importante para nós. Nós temos que buscar o reino de Deus. Porém, dentro do reino de Deus, existe o coração do reino de Deus. Já perguntou para Deus qual seria esse coração? Coração do reino. O que é mais importante para Deus? No seu reino. Queridos, a coisa mais importante para Deus no seu reino é a igreja de Jesus Cristo. São vidas. Você lembra disso que nós falamos? Vidas, vidas, vidas. Então, tudo que você fizer no reino de Deus, em prol das vidas, você está no centro do coração de Deus. Agora, qual que é o coração da igreja de Jesus? Queridos, com toda certeza, é a igreja local. É a igreja a qual você congrega. Quando você valoriza essa igreja, você está fazendo exatamente aquilo que Deus quer, aquilo que agrada o coração de Deus. Porque qual que é o lugar que nós podemos trabalhar para Jesus? É a nossa igreja local. Qual que é o lugar que nós podemos alcançar vidas e trazer para dentro? É a nossa igreja local, é a sua igreja, a Past Church, não é? Agora aqui dentro, a partir do momento que você entrou aqui, qual que é o nosso coração, gente? O que a gente mais ama aqui dentro? Os life groups. Esse é o coração da nossa igreja, gente. Tudo acontece através dos life groups. E depois, qual que é o coração do life group? As vidas, né? O discipulado, um a um, fazer discípulos para alcançar as nações. Esse é o nosso coração, meu irmão. Amém? Nós queremos agradar o coração de Deus. Por isso que essa igreja, a cada dia está se tornando a igreja mais próspera dessa cidade. Sabe por quê? Porque é uma igreja que tem compreendido o real significado que é buscar o reino de Deus. E é fazer discípulo de todas as nações. Deus te chamou para ser um discípulo, um seguidor de Jesus. É isso que Deus te chamou. Vamos voltar aqui no texto. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, agora nesse contexto que eu acabei de dizer, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Pastor, então agora eu não posso mais pedir nada em meu favor. Muito pelo contrário, você tem que pedir. Mas peça também por aquilo que é do reino de Deus, amém? Deus quer te abençoar, meu irmão, minha irmã. Agora não deixa Deus tão triste ao ponto de achar que você é muito, egoísta. Como que eu posso dizer? Qual que é a palavra aqui? Me ajuda aí, gente. Uma pessoa que só pede. Interesseiro, obrigado, Oscar. Isso é demais. Eu sabia que você que ia responder primeiro, Oscar. Tinha certeza. Não é? Não deixa, transparecer para Deus que você é uma pessoa interesseira. Mas não, que você realmente valoriza o que é de valor para Deus. Amém? Quem me entendeu aí? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos. Diga comigo, fatos. Olha que interessante, eu vou repetir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Só que, sabe essa palavra certeza? Você está vendo ali, ó? Ora, a fé é a certeza. A Bíblia, não sei se você sabe, mas originalmente ela não foi escrita no português, na nossa língua, tá? O português é uma tradução de uma língua original. Na verdade, o Novo Testamento ele foi escrito no grego, tá? O grego. E a tradução para a nossa linguagem dessa palavra certeza, ela é um pouco mais robusta, um pouco mais profunda do que só a palavra certeza, tá? É a palavra no grego que a gente falaria opóstasis. Eu não sei se está aí, tá? Ali, ó, essa palavra ali grega, e embaixo está para a nossa linguagem, opóstasis. Essa palavra, sabe o que ela significa, queridos? Ora, a fé é a opóstasis. Então, ora, a fé, aquilo que tem um fundamento, que é firme.
aquilo que tem existência atual. Isso é profundo a gente entender. Uma substância. Substância é algo que você pode palpar, não é verdade? Ser real. Então essa palavra certeza, ela está falando de uma maneira mais profunda. Se a gente pudesse traduzir, colocar ao pé da letra o que significa esse texto de Hebreus 11:1, seria assim, ó: ora, a fé é a certeza da existência atual de coisas que se esperam. Olha como é profundo isso. A fé é a certeza da existência atual de coisas que realmente já existem. Não é amanhã, mas é agora. Quem está me entendendo? Tá? A convicção de fatos que não se veem. Em outras palavras, ainda está invisível. Só isso. Só isso. É real? É real. Assim como o ar que eu respiro. Fecha o seu olho e puxa o ar. Olha, veio de algum lugar, né? Uau! Veio de algum lugar. Você viu? Não viu. Existe? Então, a fé é a certeza da existência atual daquilo que você está pedindo. Já aconteceu, meu irmão. Você pode fechar o olho e sentir o cheiro. É isso que significa. É isso que a palavra de Deus diz. Já dá para sentir o cheiro. Eu não vejo, mas eu sei que já é real. Eu sei que é uma verdade de agora. Já é real. Eu não sei onde está para pegar, mas já dá para sentir. Isso é fé. Agora, quando a gente fala sobre fé, quem que é o pai da fé, segundo a palavra de Deus, gente? Abraão, né? Pai Abraão, né? O pai da fé. A Bíblia fala muito sobre ele. E eu quero ler um texto aqui que fala sobre Abraão. Abraão, aqui em Romanos capítulo 4, verso 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Queridos, a Bíblia diz aqui que Abraão, não sei se você sabe, mas ele já estava com 100 anos de idade. A esposa dele estava com 99 anos de idade. E Deus tinha uma promessa para ele, que ele ia ser pai de muitos filhos de nação poderosa, de uma nação poderosa. Agora, como que você fala isso? Olha só o tipo de promessa. Para alguém que está com 100 anos, o homem 100 anos de idade e ela 99 de anos. Você ia dar risada dessa promessa? Você fala, fala sério, Deus. Eu estou quase gagá, não estou mais nem falando direito, não estou nem andando direito. Será que não foi isso que aconteceu aqui com ele? Querido, não importa a idade que nós temos. Se Deus tem promessas para mim e para você, vai cumprir. Vai acontecer. Independente da sua idade. Deus tem sonhos, Deus tem muitas promessas para você. Pensa aqui comigo, eu não sei a idade sua, mas até 120 anos tem muito tempo para viver? Nós vamos viver até os 120 anos, amém, gente? Quem vai viver até os 120 aí? Aleluia, glória a Deus. Você sabe que os cientistas estão dizendo que daqui para frente vai ser mais normal, mais habitual pessoas viverem até 120 anos, você sabia disso? Os cientistas estão dizendo nos dias de hoje. Quer dizer, há anos atrás era algo de rir. Nós estamos passando da fase de rir para começar a acreditar, né? Porque hoje a ciência se destacou tanto. Hoje a gente sabe a importância de se cuidar e tudo mais, da boa alimentação que pode prolongar, de como cuidar do seu coração para viver mais. Então tem tantas informações aí, né, que dá para a gente prolongar a nossa vida. Tem a palavra de Deus que diz que honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Então você fala, poxa, aí dá para ganhar uns 10, 15. Eu não honrava meu pai e minha mãe. Então, tá a tempo ainda. Corre aí se você quiser viver mais uns 10, 15 anos. Amém? Quem quer viver mais uns 10, 15 anos aí? Então, honra teu pai e tua mãe. Vou dizer de novo, segredo. Eu estou dando 10 anos. Gente, pensa aqui, olha, se a gente pudesse cobrar conselho, isso aqui ia custar caro. Quanto que vale 10 anos da sua vida? Então, estou te dando um segredo. Honra o seu pai e a sua mãe. Aí você vai viver mais uns 10, 15 anos tranquilamente aí. Amém? E Deus quer que você viva. Amém? Agora, no caso do Abraão, Deus teve que transformar, queridos, essa esperança dele, porque diz assim, Abraão, volta o texto. Abraão, esperando contra a esperança, porque o que ele tinha era esperança. Mas a Bíblia diz que ele creu.
creu não é no futuro, é no presente, é no agora. Ele acreditou, não, eu vou ser pai, eu já sou pai de multidões, eu não vou ser não, porque até então era esperança. Ele acreditava que ele seria, mas a Bíblia diz que isso mudou. Agora ele sabe, não, eu já sou pai de multidões. Agora, como que Deus fez essa proeza, gente? Como que Deus mudou o coração desse homem? De esperança para fé. Como que ele fez isso? Daí eu comentei alguma coisa na semana passada, eu entrei em 2 áreas, hoje eu vou entrar na última. Então, para transformar esperança em fé, Deus trabalhou com Abraão em 3 áreas. Nos olhos, na sua mente, tá? E hoje eu vou falar sobre a sua boca, tá? Então, eu só quero pincelar aqui mesmo o primeiro e o segundo ponto, e eu quero já ir para o terceiro e último ponto. Mas Deus trabalha, então, nos olhos do Abraão. Eram os olhos naturais, gente? Os olhos interiores dele. Ele precisava se enxergar como pai de multidões, porque naturalmente ele não via os filhos, não é verdade? Mas ele precisava enxergar para Deus manifestar esse milagre na vida dele. Que ele seria pai de multidões, que ele já era pai de multidões. E Deus começa a trabalhar nos olhos dele. Você lembra que Deus fala para ele, olha aí para o chão, o que é que você está vendo? Se você puder contar os grãos de areia, né, assim será, assim vai ser a sua descendência, assim como os grãos de areia. Então, pensa aqui comigo, querido, durante o deserto, durante o dia, o que esse homem fazia? Ele andava olhando para cima, naquele sol escaldante, o que você faz? Você coloca um bonezinho, um óculos de sol e você olha para baixo. Não é assim? Porque não dá para olhar para cima. Ele só via terra na frente dele. Então Deus começou a trabalhar com os olhos dele. Durante a noite já era o inverso. Deus fala para ele olhar para as estrelas. Ele diz que seria como as estrelas a descendência dele. Então durante a noite não é mais o chão, porque o chão você não enxerga durante a noite num deserto. Você só vê as estrelas. E é pelas estrelas que se guia. De dia, deserto, areia, à noite, estrelas. O dia inteiro esse homem só via a promessa diante dos olhos dele. Você vê como que Deus trabalha? Olha que interessante que é, gente, a maneira como Deus trabalha. E por que ele faz isso? Ele está nos dizendo como transformar a esperança em fé. Ele está te dando dicas preciosas. Muitas vezes nós temos que fechar o olho e enxergar a nova realidade. A nova realidade de como está o nosso casamento, como que está a nossa área financeira, como que é o nosso filho, a nossa filha. Às vezes de olhos fechados, o seu interior vai sendo transformado, irmão. Deus quer mudar isso. Agora, como que nós podemos enxergar? E isso é um grande segredo aqui, tá? A Bíblia, queridos, ela tem mais de 8.000 promessas. Não é você olhar aquilo que você sonha somente. É você encontrar as promessas de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Para cada problema que você tem, existe uma resposta na palavra de Deus. É verdade. Se você está com problema no seu casamento, Deus tem a resposta. Se você não sabe como honrar seu pai e sua mãe, lá tem a resposta. Se você não sabe como sair de uma crise financeira, lá tem a resposta. Se você, mulher, ainda está estéril, a palavra de Deus tem a resposta sobre esterilidade. Não é? Sobre cada problema que você tem, na palavra de Deus existe a resposta. Só que acontece? A gente não pode ser preguiçoso. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Quando você começa a procurar na palavra de Deus essas promessas, aí você começa a ter uma boa base do que você vai poder enxergar. Quem está me entendendo? Amém? Não é enxergar você próprio, os seus desejos, mas é enxergar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo. Aí sim nós temos um alicerce forte, firme, sólido. É a palavra de Deus. Aí em cima dessa palavra você pode andar, meu irmão, que vai dar certo. Palavra de Deus. Por isso você tem que buscar a Deus, fazer o seu TSD. Quem não sabe o que é TSD aqui, nós usamos essa sigla, né, para tempo a sós com Deus. O nosso TSD, tempo a sós com Deus. Então, é pela fé na palavra de Deus, gente, que os milagres vão se manifestar. É fé na palavra. Diga assim comigo, fé. Só que na palavra. Entendeu? Então, é por essa fé na palavra que nós vamos manifestar o nosso milagre. Então, você tem que começar a enxergar, sabe, a sua promessa.
A sua promessa. Creia no Senhor Jesus. Creia agora no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Gente, isso é promessa de Deus. É promessa de Deus. Sabe, hoje eu vejo minha casa servindo a Deus. Eu vejo minha família servindo a Deus. E a palavra de Deus é poderosa, é fiel. Amém, queridos? Isso vai acontecer na sua vida também. Se você não duvidar. Se você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, se você se apegar com Deus e a vontade de Deus, meu irmão, aí você vai ver os milagres se manifestando. Eu creio. Você crê? A segunda coisa que Abraão foi trabalhado por Deus foi na sua mente, foi na mentalidade de Abraão, não é? Deus teve que renovar a mente dele, gente. Renovar. E nós temos uma boa dica disso em Romanos. Sabe, nós temos que transformar a nossa mente. Por quê? Porque a minha mente, a sua mente, muitas vezes é condicionada àquilo que nós aprendemos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Na escola, você só aprende coisa boa, né? Só coisa boa. Nada ruim. No mundo lá fora, no trabalho, você só aprende coisa boa, né? É assim? Não é assim. Por isso que nós temos que transformar nossa mente. E nós vamos decidir a pensar o quê? A palavra de Deus, meu irmão. O que é a verdade? O que o mundo diz, o que o jornal de algumas emissoras dizem, né? De algumas abençoadas emissoras dizem, não é? O que as redes sociais estão dizendo. Não, se está na internet é verdade. Misericórdia, gente, né? É? Tem gente que acredita mais na internet do que qualquer outra coisa. Meu irmão, a verdade é uma única. E essa é a grande briga do diabo pelos séculos dos séculos até aqui. Sabe qual que é? Por causa da palavra de Deus. A única briga que o diabo tem, porque a gente vê o comunismo, o socialismo, ele só tem um motivo de existir, para ir contra tudo que é bíblico, tudo que é da palavra de Deus. É por isso que existe comunismo e socialismo. Todos os seus valores centrais vai contra a palavra de Deus. Então, gente, nós temos que ser de direita ou de esquerda? Vamos ver se você sabe. Essa é boa, hein? Essa é pegadinha. Pegadinha. Direita ou de esquerda? Ah, obrigado. Sabe? A direita de Jesus, boa. A questão aqui não é quem é de esquerda ou quem é de direita. A questão são os valores da palavra de Deus. Quem está defendendo isso por mim e por você? É isso que você tem que ver. Não é? Palavra de Deus, meu irmão. Sabe? O próprio Paulo fala, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, nós somos de Jesus, meu irmão. Amém? É? Hoje, quem defende os meus valores, eu sei quem que é. Né? Quem está defendendo os nossos valores ali. Sem hipocrisia, sem mentira, sem querer nos enganar. Né? Agora, o que nós temos que nos apegar, se amanhã mudar, não importa, você não pode mudar. Nós não somos de um partido político, amém, gente? Não é um partido que nos define. Nosso partido é Jesus Cristo. Não é? A partir do momento que o partido político ele mudar e for contra a palavra, automaticamente nós mudamos. Por quê? Porque os nossos valores são eternos. Os nossos valores são cristãos. É aquilo que importa para Deus. Não é? Isso que é importante. Então, Abraão foi transformando a sua mente. Deus ensinou Abraão a enxergar o milagre dele, gente. A ver e a deixar a mente dele ser transformada, não só dele, mas da Sara também. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que Deus já nos abençoou. Deus já te abençoou. Já é uma realidade as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tá? Você já tem tudo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você já tem tudo. Pode estar visível ou invisível. Você já tem todas as coisas. Tudo já é seu. Então, o que você precisa fazer durante essa caminhada com Jesus é vigiar o que está dentro da sua cabeça. Seus pensamentos são pensamentos de fé ou de incredulidade? Já pensou nisso? E eu pergunto para você, seja muito sincero. O diabo te testa andar em fé ou em incredulidade o tempo todo. O que ele faz? O que o diabo faz? Incredulidade, meu irmão. O tempo todo existe mais pensamentos ruins na sua mente do que pensamentos bons. Você sabia disso? Mas, com toda certeza, o diabo ele pode implantar. Agora,
Não é? Querido, ninguém pode impedir do passarinho fazer cocô na sua cabeça, não é verdade? Mas você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça, pode ou não pode? Mesma coisa. Os pensamentos podem vir. Agora, se você vai deixar esses pensamentos fazerem você, fazer quem você é, mudar quem você é você que é o responsável. Sabe? O diabo, ele não pode fazer ninho na nossa cabeça, meu irmão. Ele não pode mudar a palavra de Deus, as verdades de Deus na nossa cabeça. O que é verdade? A palavra de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou esse caminho. Vocês estão procurando? Não é? O fardo está pesado, me entrega que eu vou substituir esse fardo pesado por um leve para você. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Vem. Deus quer mudar toda a sua história, meu irmão. Essa é a verdade. Agora, como que nós podemos controlar os nossos pensamentos? Como que você pode controlar os seus pensamentos? Você fala: pastor, mas não tem como que eu faço? Meu Deus, é tão... A minha mente parece um turbilhão, é toda hora pensamento. Coisa boa, coisa ruim, mas não é. É uma bagunça a minha mente. Pastor, se o senhor soubesse, eu tenho certeza que a minha mente é maluca. Eu acho que eu sou maluco na mente. Tem gente que é meio maluco, gente. É tanta coisa passando. Não, é assim, não é mais. Não, vamos fazer desse jeito, não vou mais. É gente que é assim. Você é um pouquinho assim? Primeira coisa que você tem que fazer, quando os pensamentos ruins vierem na sua mente, sabe o que você tem que fazer? Transformar os seus pensamentos. E você vai substituir pensamento ruim por pensamentos bons. Mas da onde que vai vir esses pensamentos bons? Da palavra. E a fé vem por ouvir a palavra. Olha só que coisa poderosa, né? A sua fé cresce, os seus pensamentos mudam. Agora começa a ouvir. Gente, começa a conviver com gente negativa para você ver o que acontece. Começa a conviver com gente negativa. Você vem com aquela bênção, aí a pessoa vem: não, mas não vai dar certo. Não, mas não sei o que. Não, mas não sei o que lá. Gente, eu me recordo que quando nós fomos começar a igreja, que Deus tinha falado conosco, nós fomos falar com os nossos pais. E nós fizemos todo um caminho bem legal, gente. Nós fomos pedir a bênção dos nossos pais. Você lembra disso, Paulo? Nós buscamos a Deus. Deus estava falando. A gente nem queria muito obedecer, gente. Sendo muito sincero com vocês. Não era o que a gente queria fazer. Porque não é fácil ser pastor não, viu, gente? Você acha que é fácil? Não é não. A gente preferiria 1000 vezes estar sentado aí. Mas o que eu mais quero é fazer a vontade de Deus para a minha vida, viu? Então a gente falou: não, nós vamos obedecer a Deus. Aí nós fomos atrás do meu pai e da minha mãe, pedimos para eles orarem, eles nos abençoaram, oraram com a gente. Aí nós fomos na casa, nós fomos nos pais da Paula, pedimos para eles nos abençoarem, nos liberarem. Fizemos tudo certinho, gente. Nós tivemos a bênção dos nossos pais para começar a igreja, foi muito legal, né? Essa parte eu acho que eu nunca contei. Mas nós fizemos dessa maneira. Mas eu lembro que nessa época eu fui compartilhar com algumas pessoas que eu achava que era amiga, sabe? Não sei se a Paula lembra. Aí fui falar: poxa, olha, assim, a gente estava pensando em começar o trabalho, Deus tem falado conosco. Não, cara, não faz isso. Gente, a gente ouviu algumas coisas assim, que na mesma hora a gente estava entendendo. O diabo não queria, estava querendo colocar pensamentos ruins na nossa cabeça. Sabe? Mensagens contrárias. Não sei se isso acontece ou já aconteceu com você. Você tem uma bênção, mas você compartilha essa bênção, daqui a pouco você só ouve coisa ruim. Então, sabe para quem que você tem que falar? Não é para qualquer um, gente, que você compartilha o que Deus está fazendo, as bênçãos de Deus. Compartilha com a sua liderança. Compartilha com quem está sobre você, que é o seu bem de verdade. Né? Agora, você vai compartilhar com gente negativa, se prepara para perder a sua bênção, viu? Isso é sério. Porque se você duvidar, se o que a pessoa está falando entrar no seu pensamento, entrar no seu coração, você perdeu a bênção de Deus. Então, tome cuidado com quem você compartilha. Eu me recordo, um dia, eu não queria fugir, mas deixa eu falar rapidinho aqui. Estava eu, a pastora Paula, nós estávamos com a nossa liderança, o pastor Elia, a pastora Vera, a gente tinha ido no shopping almoçar. Né? Fomos no shopping almoçar, depois do shopping, elas foram no salão de beleza,
Quando a gente chega no salão de beleza, a nossa pastora, a pastora Vera, percebe que tinha perdido o celular, né? Bom, tinha acabado de vir do shopping, estava no shopping, né? E a gente volta. Elas ficaram lá e a gente foi para o shopping, eu com o pastor Eliel fomos procurar o celular. Gente, a gente entra no shopping, a gente estava na área de alimentação, fomos perguntar para as moças que limpam, né? Aquelas mulheres que limpam ali a parte da alimentação, as mesas e tudo mais. E daí a gente foi perguntar, olha, você não viu por acaso um celular perdido? Ela fala, não, se perdeu aqui, não acha mais. Né? Aí ela chama a outra. Vem cá fulano, eles perderam o celular aqui. Aí a outra vem, ixi, pode esquecer. Já levaram embora. Gente, elas chamaram uma terceira, gente, sem brincadeira. Fulana, vem cá, não sei de onde viu tanta gente para estar limpando ali naquele dia. Você já viu tanta gente assim naquele shopping limpando? Ela chamou as 3 lá, não é? E eu aqui tentando conversar com as 3, sabe onde o pastor Eliel estava, onde a primeira já falou, antes da primeira terminar de completar a frase, ele estava longe, lá na frente, e só fazendo assim para mim, vem. Eu fiquei pensando aqui, né? E ele bravo, olhando bravo para mim. Eu falei, nossa, ele é muito mal educado, né? Eu tentando achar o celular da pastora Vera, que ele não é nem dando ouvido para as mulheres que estão limpando aqui. Aí eu fui lá falar com ele, falei, pastor, mas eu estava perguntando. Gente, foi a maior lição que eu tive ali, uma das primeiras lições poderosas que eu tive. Ele falou, Roberto, se eu tivesse dado ouvido, nós não íamos achar o celular da pastora Vera. Ele falou, nós não podemos dar ouvido à incredulidade. Sabe o que aconteceu? A gente continuou procurando, adivinha o que aconteceu? Nós achamos o celular mesmo, gente. Num lugar totalmente improvável. Numa loja, ninguém ligou, ninguém avisou, a gente foi lá e perguntou. E não estava na loja mesmo, gente? E ali ele me ensinou. Não é? Nós não podemos dar ouvido à incredulidade, gente. Sai de perto, gente. Quando a pessoa é muito incrédula, sabe? Sai, não vai ser mal educado. Né? Sai de fininho, não dá ouvidos e faz desse jeito. Mas não perde a sua bênção em nome de Jesus. Né? Então, a primeira coisa é substituir os pensamentos. A segunda coisa, a outra forma de você controlar os seus pensamentos, nós vamos fazer uma ilustração aqui. Uma dinâmica aqui, tá? Eu vou pedir em pensamentos, talvez você já tenha feito isso aqui, mas você, em pensamento, você vai contar de 1 a 50 na hora que eu falar já, tá? Quando eu falar já. E enquanto você estiver contando, eu vou dar um segundo comando para você, daí a gente vai falar. Quando eu falar 1, 2, 3 já, você começa a contar até 50, mas em voz baixa, só em pensamento, tá bom? 1, 2, 3 e... Pronto, agora você está contando de 1 a 50, né? Agora você vai falar seu nome em voz alta. 1, 2, 3 e já. O que aconteceu com os seus pensamentos na hora que você falou? Você entendeu? Você entende o poder que tem na palavra? Seus pensamentos são interrompidos imediatamente, gente. Seus pensamentos são interrompidos. Por isso, quando o diabo estiver te atacando na mente, começa a abrir sua boca, começa a declarar a palavra de Deus. Esses pensamentos vão sumir rapidamente de você. Rapidamente. Não é? Por quê? Porque a sua mente tem que dar espaço para o que a boca está falando. Ela não compete com a boca. A sua mente não compete com a sua boca. Que coisa interessante, né? Então, qual foi a última área que Deus mudou na vida de Abraão? Foi na sua boca, gente. Olha só. Né? Na sua boca. Não sei se você sabe, mas Abraão não era o primeiro nome de Abraão. Abraão, o nome dele era Abrão. Não tinha o segundo A, de Abraão. E a esposa dele não chamava Sara, chamava Sarai. E sabe o que Deus muda o nome dele? Sabe o que significa agora Abraão? Abraão significa pai de multidões. E sabe o que significa Sara? Princesa, mãe de multidões. Agora pensa comigo. Está ali a Sara fazendo o almoço, aquele guisado, né, aquele cordeirinho e tudo, aquele ensopado. Daí daqui a pouco ela assim, ei, pai de multidões, vem almoçar que já está na hora. Porque Abraão significa pai de multidões. Quando ela estava chamando, ei, Abraão, vem almoçar que está na hora. Ela está falando, ei, pai de multidões, vem almoçar. Aí ele fala do lado de cá,
tá bom, Sara, eu já vou. Sabe o que ele está dizendo? Tá bom, mãe de multidões, eu já estou indo. Olha só o que Deus fez, gente. Você está entendendo? Essa é a hora para você pular e gritar e dar glória a Deus aqui dentro, gente. Gente, olha a maneira que Deus trabalha. Que maneira poderosa. Com os nossos olhos, com a nossa mente e com a nossa boca. Ele mudou. A partir do momento que Deus mudou todas essas áreas, estava tudo transformado. Quando ele estava moldado, o milagre manifestou. Aí sabe o que aconteceu? Em menos de um ano, ela já estava grávida para ter à luz um filho. Olha só que coisa poderosa. Que coisa poderosa, gente. Diga assim comigo, a fé sempre fala. Vou repetir. A fé sempre fala. Então não adianta você falar, eu tenho fé. Se você não liberar com a sua boca, meu irmão, isso não é fé. Vai ficar só aqui dentro. E fé aqui dentro não é fé. Fé fala. Fala a realidade que já é, a realidade que já vive. Você está entendendo? Olha só que coisa poderosa. Não adianta você falar, eu tenho fé. Se você não falar, você não tem fé nenhuma. Porque fé fala. A fé fala. Marcos 11, 23 diz assim, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser. Então a fé fala. Tiago capítulo 3, verso 4, 5, diz que a nossa língua ela é como um leme do barco. A nossa língua, ela diz que rumo que nós vamos. Que rumo nós estamos, foi a nossa língua que trouxe aqui. E a Bíblia não mente. Vamos abrir a nossa Bíblia? Tiago capítulo 3, versículo 4 e 5. Você vai ter que abrir porque não vai estar aqui. Quem disse que você não vai acompanhar? Vamos lá, eu também vou abrir aqui. Capítulo 3, versículos 4 e 5. Eu vou ler na versão NVI. Você vai acompanhar na sua versão aí. Grave essa versão. Tiago, capítulo 3, versículo 4 e 5 diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto ainda. Não é assim? Pode ser o Titanic da vida, meu irmão. Mas ele vai para onde? Para onde o piloto quer, e conforme ele... Não adianta o piloto falar, não, eu vou para a direita e virar para a esquerda. Vai adiantar? Não. Ele vai virar para o lado que ele quiser ir, e o barco vai fazer o quê? Vai desobedecer? Fala, não vou, eu vou de marcha ré. Quem ele pensa para mandar em mim? É assim que funciona? Não. O barco vai aonde o piloto ele determina. E conforme a vontade dele ainda. E a Bíblia está dizendo, vou continuar lendo aqui, ó. Verso 5. Semelhantemente, a língua ela é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Vou continuar lendo. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. E aqui vai falar sobre a língua. Leia depois esse texto inteiro, você vai ver que poderoso. Eu não vou ler agora por causa do nosso tempo. Mas existe poder na língua. A língua, ela determina o lugar que nós vamos. As nossas palavras vão dizer aonde nós estaremos, o que nós estaremos fazendo, com quem nós vamos fazer e como nós estaremos quando chegar lá. É a nossa boca que vai dizer isso. E outra coisa, em todas as áreas da sua vida. Talvez em uma você vai ficar campeão, mas na outra você fala tanta coisa ruim e acontece exatamente o que você fala. Então, em todas as áreas, a gente tem que liberar fé com a nossa boca, meu irmão. Sabe, algumas pessoas falam assim, eu não sei o que acontece, que dá tudo errado para mim. Já falou. Já falou. Quem já falou isso? Não precisa levantar a mão, não, senão todo mundo vai ter que levantar a mão aqui, né? Sei o que acontece, parece que dá tudo errado para mim. Já falou, meu irmão. Sabe, a sua boca, a sua palavra já determinou o seu destino. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. Sabe, os neurologistas, sabe o que eles descobriram? Quando você mexe o seu braço, o seu cérebro ele ativou
um lugar específico, não é o seu cérebro todo que manda comando para o seu braço quando ele movimenta. Você sabia disso, né? Tá? Quando você fala, é um outro ponto no seu cérebro que ele é estimulado. E esse mesmo lugar, quando você fala, é o lugar que comanda todos os nervos do corpo. É o mesmo lugar. Poderia ser em outro lugar, né, gente? Mas não, é o mesmo lugar. Você já notou que uma pessoa, talvez, ela é super nova ainda, mas ela fala, eu tô muito velho, eu ando tão cansado, acho que eu não vou durar mais muito tempo, não. Você já ouviu alguém falando isso? Você já viu, né, no caso de alguém que veio a falecer pouco tempo depois de começar a falar essas coisas? Já viu aquelas pessoas que são super capazes, gente, mas ela é desafiada a fazer alguma coisa, ela fala, putz, eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu não dou conta. Você já viu? E sabe o que acontece? A pessoa não consegue mesmo, não dá conta mesmo. Por quê? Porque os nossos nervos e a nossa boca é o mesmo lugar do cérebro que comanda. Que coisa interessante, né? Então está totalmente vinculado o seu corpo, a sua saúde muitas vezes, aquilo que você consegue alcançar ou não alcançar, muitas coisas se manifestam, é o mesmo lugar. Olha só o que Deus usa, olha o lugar que Deus usou. Colocar no seu cérebro o mesmo lugar que é estimulado quando você fala, para o mesmo lugar que você executa. Isso é sério. E não sou eu que estou dizendo, são os neurologistas que não são cristãos dizem isso. Que coisa, né? Que coisa. Só que o Tiaguinho, já falava isso há muitos anos atrás, há milênios atrás, né, gente? Ninguém levou o Tiaguinho em consideração. Mas a gente sim. A pessoa começa a vir para a igreja, é muito interessante, né? E no culto é que ela se enche de fé, não é? Eu tenho esperança, agora vai dar tudo certo e tal. A pessoa está lá em cima. Aí ela sai do culto, começa a semana, ela esquece tudo, gente, parece que deleta. Não, mas vai dar tudo errado, mas nada dá certo. O que acontece? Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Homem de ânimo dobre, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Olha só que coisa forte, né? Você tem que começar a fazer o quê? Determinar o seu futuro, falar a vitória, meu irmão. Amém? Você foi criado para andar em vitória. Não aceite o contrário. Isso é mentira do diabo para você. Não é a verdade. Eu estou morrendo de fome. Meu Deus, como a gente fala, usa essa expressão. Que coisa horrível falar isso. Porque as nossas palavras determinam, gente. Já pensou, cada vez que a gente fala, a gente... Igual cigarro. Quando você fuma cigarro, você vai perdendo dias da sua vida. Você sabe disso, né? São dias a menos que você vai viver. É a mesma coisa quando você fala, eu estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. Morri de vergonha. E a gente usa muito essa expressão. São dias a menos que nós vamos vivendo nessa terra. A gente tem que mudar essa expressão. Uma expressão tão feia. Você fala, não, o brasileiro é fogo, né? Você acha que isso é mal do brasileiro? Gente, todos os países, eles têm o costume de usar essa expressão. Estava assistindo. Gente, eu não assisto essas coisas coreanas. É minha esposa que assiste, tá? E eu só vejo com ela. Os novelinhos, um seriado coreano de comida, eu amo ver essas coisas de comida. Daí eles estão comendo, estou morrendo de fome. Eles usam muito essa expressão lá, né, Val? Os japoneses, gente, qualquer lugar do planeta. Isso é uma expressão global. E a gente acha, poxa, é à toa. É à toa que isso acontece? Não, gente. É uma diabocidência mesmo. É o diabo que foi mudando a cultura ao ponto da gente diminuir os dias da nossa vida. A Bíblia diz que o diabo ele vem somente para roubar, matar e destruir. Ele quer matar, ele quer te matar, ele quer ver você morto, ele quer ver você no seu fim, meu irmão. Ele quer te levar antes do tempo, você não pode aceitar, não. A morte, Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Põe essa próxima imagem aqui para mim, Caio, por favor. Tá vendo esse homem aqui? Ele era um comediante, ele estava em cima do palco fazendo comédia, stand-up ele estava fazendo. Sabe o que ele fez, gente? Ele fez uma piada
simulando que tinha tido um derrame. Todo mundo ficou super preocupado. Que tinha sofrido um derrame. Sabe o que aconteceu 10 minutos depois ele em cima do palco? Ele teve um derrame e morreu em cima do palco 10 minutos depois dele simular. Olha só como isso é. Não é brincadeira não, depois você pesquisa lá. Ó. O nome dele é Ian Cognito, ele é um italiano. Tinha uma senhora, essa é uma história que eu ouvi do nosso pastor Eime. Era uma senhora que ela era membro lá da Paz Church de São Paulo. E o marido dela, né, tinha o costume de dizer que o dia que ele morresse, ele ia morrer na legalidade. Na legalidade. Ele nunca ia andar fora da lei. E ele sempre tinha costume, o dia que eu morrer, eu vou morrer na legalidade. Na legalidade. Na legalidade. Sabe o que aconteceu, gente? Um dia, né, estava no centro da cidade, com a sua família, né, e o filho dele pegou e falou assim, pai, vamos atravessar. Ele estava fora da faixa. Ele falou, não, meu filho, porque o dia que eu morrer, eu vou morrer na legalidade, nós vamos atravessar na faixa. Aí ele foi, atravessou na faixa. O menino estava na frente dele, o menino passou, o carro pegou ele e morreu na hora. Na hora. E ela falou para o pastor Eibe, ela falou, olha, pastor, como essa palavra é uma verdade, onde o senhor for pode usar esse exemplo, porque é verdade. De tanto que ele falava que o dia que ele morresse, ele ia morrer na legalidade, foi exatamente o jeito que aconteceu com ele. Imagina isso? Que coisa forte, não é? As nossas palavras têm poder ou não têm poder, meu irmão? Tem poder, não é? Sabe? Por isso comece a declarar sobre a sua vida as promessas de Deus. Sabe? Não fica aceitando mal sobre a sua vida, não fica aceitando doença sobre a sua vida. Nenhuma virose você não deve aceitar sobre a sua vida, nem sobre os seus filhos. Não é? Nada. Diga assim, nada. Diga assim, eu não aceito nenhuma virose na minha casa, nenhum mal sobre os meus filhos, nenhum mal sobre a minha vida. Eu não aceito. Amém? Então, todas as áreas da sua vida. Salmo 91, 10 diz assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal vai chegar sobre você. Mas sabe o que diz o verso 9, o verso anterior, que eu acho muito lindo? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Olha, quando a gente coloca Deus em primeiro plano, quando Deus é o nosso refúgio, aí sim vem o verso 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Essa é a palavra de Deus sobre nós. Aquele que se coloca debaixo de Deus, da palavra de Deus, onde Deus é o seu refúgio. Deus é quem controla a sua vida. Onde a palavra de Deus tem poder sobre a sua vida. Nenhum mal vai chegar sobre você, em nome de Jesus. Não aceita. Não aceita. No nome de Jesus, meu irmão. Eu quero encerrar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, que diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Essa é a palavra de Deus. Se Deus disse que vai acontecer sobre a sua vida.